Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos! Na videoaula de hoje nós vamos abordar alguns dos aspectos relacionados ao tecido ósseo, especificamente o seu processo de formação, a sua histogênese, e falaremos também a respeito da classificação do tecido ósseo. Vamos começar! Bem, nessa nossa continuidade, nós vamos abordar a partir da classificação. Eu vou aqui relembrar que na parte 1, que foi tratada na primeira videoaula desse assunto, nós falamos a respeito de classificação também, nós concluímos a aula passada falando a respeito de classificação, nós abordamos a classificação do osso à luz da classificação que nós chamamos de classificação macroscópica, né? A classificação macroscópica é aquela que nós podemos realizar a partir da observação deste tecido sem a utilização do microscópio. Então, nós operacionalizamos secção do tecido ósseo e verificamos a sua estrutura e dentro dessa classificação macroscópica, nós podemos classificar o osso quanto à forma, né? Nós falamos que os ossos quanto à forma podem ser longos, curtos e chatos, e falamos a respeito também da classificação da organização da estrutura tecidual macroscopicamente. Este tipo de classificação é vista a partir da secção do tecido ósseo, que pode se dar tanto longitudinalmente quanto transversalmente, em que nós verificamos duas organizações distintas. Uma de osso compacto, onde a matriz ela se encontra bastante densa na unidade de área, ou então o osso esponjoso, que é o local em que nós temos um osso mais cheio de trabéculas, espaços entre a matriz óssea, onde nós comentamos que justamente nesse espaço fica alojado um tecido frouxo, que é a medula óssea. A partir de agora nós vamos abordar uma classificação que é a classificação que depende do uso de lentes de aumento, ou seja, depende de microscópio. Então, vamos dar continuidade a esta classificação. Bem, pessoal, na divisão microscópica, nós temos dois tipos de tecido ósseo. Nós temos um tecido ósseo chamado de imaturo ou primário e um outro tipo chamado de secundário ou lamelar. Vamos iniciar abordando a organização do tecido ósseo imaturo ou primário, por algumas razões. A primeira delas é pelo fato de que esse tecido ele é o primeiro que se deposita. Então, todo osso, ao se depositar, ele se deposita na forma imatura ou primária. Posteriormente, quando este tecido ósseo ele vai sofrendo remodelação, o osso imaturo ou primário ele vai sendo destruído e na sua localização vai sendo depositado um tecido maduro, de forma que no adulto este tecido ósseo imaturo ou primário ele está localizado em locais bem restritos. Em poucos locais do corpo nós encontramos um osso imaturo ou primário, certo? Então ali nós temos próximo às suturas dos crânios, no alvéolo dentário, em alguns pontos de inserção com tendões. Então, apenas nessas localizações é que no esqueleto do adulto nós encontramos o tecido ósseo imaturo ou primário. Vez que, embora ele seja o primeiro a constituir o esqueleto do indivíduo, ele posteriormente é destruído e na sua localização é depositado a organização microscópica do tipo madura ou secundária. Tá? Então, como se dá a organização do tecido ósseo imaturo ou primário? As células depositam esse tecido de forma que nós vamos observar uma deposição de fibras colágenas de maneira mais desorganizada. Então, nós descrevemos essa deposição das fibras colágenas como uma deposição de organização aleatória. E nós vamos também encontrar um nível de mineralização um pouco menor no tecido ósseo imaturo ou primário.
e isso facilita, por exemplo, a penetração de raio-x, o que nas radiografias é possível de se identificar, embora sutil, mas é possível de identificar, e isso se dá a um menor nível de mineralização. Então, o tecido imaturo ou primário, ele é menos mineralizado e ele é mais, portanto, orgânico, onde nós temos um conteúdo celular maior do que na modalidade de tecido secundário ou lamelar, que é o tipo depositado na sequência, tá? Então, o tecido ósseo imaturo, ele é formado por uma quantidade menor de minerais, ele é formado por fibras colágenas, principalmente do tipo 1, que constitui mais abundantemente a matriz óssea, a parte que a gente chama de osteoide. Então, o osteoide ele é rico em fibras colágenas do tipo 1 e no osteoide a matriz ela tem fibras colágenas aleatoriamente posicionadas. Então, essa desorganização, essa aleatoriedade é uma característica típica da matriz orgânica e que posteriormente sofre mineralização, e essa mineralização ela se dá de maneira um pouco menos intensa do que no tipo de tecido ósseo maduro ou lamelar, tá? Então, essa é a característica. Na imagem a seguir, a gente vai visualizar um esquemazinho mostrando como que as fibras colágenas elas vão se distribuir em relação à disposição das células que fazem parte da matriz, né, que estão internamente dispostas dentro da matriz do tecido ósseo, que são os osteócitos. Então, como eu mencionei, nós temos esse esquemazinho aí, mostrando em azul os osteócitos distribuídos aí no espaço, e esses osteócitos, eles depositaram essa matriz orgânica que está sendo mostrada aí, no caso especificamente, privilegiando a amostra das fibras colágenas que estão aleatoriamente distribuídas, ou seja, elas estão orientadas em vários sentidos e direções. Então, este é o modelo de organização das fibras colágenas e como que elas estão em relação aos osteócitos, que são os osteoblastos que ficam aprisionados em meio à matriz óssea mineralizada. Então, essa matriz orgânica aí, ela serve de base para a deposição dos cristais. Como nós já falamos, a quantidade de cristais no tecido ósseo imaturo é um pouco menor do que na versão secundária, que será depositada na sequência, e aí os osteócitos, eles serão esses osteoblastos que vão ficar aí aprisionados neste espaço, e aí essas células elas vão reduzir drasticamente a sua capacidade de produção, passando a produzir basicamente para consumo interno, porque não vai mais haver espaço para que elas lancem no meio externo a matriz, haja vista que ela já estará aprisionada num espaço que nós chamamos de lacuna. Então, os osteócitos, eles ocupam as lacunas na matriz aí do tecido ósseo imaturo ou primário, e nós estamos aí visualizando como que se dá a disposição aleatória das fibras colágenas, principalmente as fibras colágenas do tipo 1, que correspondem a 95% da porcentagem de constituintes orgânicos da matriz orgânica do tecido ósseo. Bem, na sequência vamos falar a respeito do tipo de tecido ósseo, chamado de tecido ósseo secundário, lamelar ou maduro. Este tipo de tecido ósseo, ele se deposita na sequência do tecido ósseo primário, e ele vai ser aquele que vai persistir no esqueleto do adulto, sendo predominante. Então, o tecido secundário, ele resulta da substituição do primário, e ele, então, permanece como o principal constituinte do esqueleto do adulto. O tecido ósseo secundário ou lamelar, ou também maduro, ele é secundário porque ele sucede sempre o primário.
Ele é maduro porque ele é o tipo considerado como tipo permanente e encontrado no esqueleto do adulto, e ele é chamado de lamelar, graças ao fato de como se organizam as fibras colágenas nesta estrutura deste tipo de tecido ósseo. Então, quando ocorre a remodelação do tecido ósseo, porque o tecido ósseo ele é um tecido dinâmico, atuando sobre ele nós temos osteoblastos e osteoclastos. Então, após a deposição do tecido ósseo primário, os osteoclastos trabalham na desmineralização, na destruição deste tecido ósseo primário, e aí os osteoblastos eles vão depositar uma nova matriz de tecido ósseo, agora com uma organização diferente da anterior, que é essa que nós estamos agora estudando, que é o tipo de tecido lamelar. Então, essa nomenclatura, ela se deve ao fato de como estão organizadas as fibras colágenas neste novo modelo. No tecido ósseo lamelar, as fibras colágenas elas não estão distribuídas aleatoriamente, como acontecia no modelo anterior. Neste novo modelo, as fibras colágenas elas vão se organizar concêntricas entre si, ou seja, elas vão se organizar concêntricas a um canal central que vai estar passando dentro deste canal um vaso e um nervo, geralmente. Então, nós temos vasos e nervos atravessando o tecido ósseo. Geralmente, o tecido ósseo ele se forma ao redor dessa vascularização e dessa inervação, e esse tecido ósseo, à medida que ele vai se formando ao redor dessa estrutura vascular e nervosa, as fibras colágenas, ao invés de se depositarem aleatoriamente, elas vão ficando concêntricas aos vasos e aos nervos, fazendo com que eles ocupem uma porção central, que é um canal. E aí, nós vamos ver mais para frente como que essa organização ela vai se dar, de forma que ou as fibras colágenas se organizam concentricamente ao redor de um canal, ou então elas se organizam paralelamente, formando dois circunferenciais, um interno e um externo. Tá? Então, na organização das fibras colágenas do tecido ósseo secundário ou lamelar, esta organização denominada lamelar, ela se dá pelo fato de que, neste novo modelo, as fibras colágenas se dispõem de uma maneira organizada. Como se dá essa organização? Ou elas vão se organizar concêntricas ao redor de um trajeto vascular e nervoso, estabelecendo, portanto, um canal central. Então, ela tem uma organização concêntrica, onde cada camada de fibras forma uma faixa, ou então uma lamela. Por isso é chamado de lamelar. Então, nós temos lamelas que fazem com que essas estruturas concêntricas ao redor do vaso do nervo pode ter um diâmetro maior ou um diâmetro menor. Ou então, as fibras colágenas não se organizam ao redor de vasos e de nervos, mas se organizam na região mais periférica do tecido ósseo, compondo o que a gente chama de circunferencial externo, onde as fibras colágenas elas vão se distribuir paralelas entre si, ou formando o circunferencial interno, que está localizado na região mais interna do osso, e nesta região ela vai formar um circunferencial ao redor do canal medular, e as fibras colágenas estão também organizadas paralelas entre si e estão circunscrevendo o canal central, que é o canal medular. Tá? E nesta fotomicrografia nós visualizamos vários, numa secção transversal, nós visualizamos os canais, né, a luz dos canais, onde ao redor nós temos circunferenciais, que são dispostos desta forma graças à organização concêntrica das fibras colágenas. E entre esses circunferenciais, as células elas vão estar organizadas. Estas células elas são os osteócitos e elas ficam organizadas entre as lamelas,
que são entre esses circunferenciais que são estabelecidos pelas camadas de fibras colágenas concentricamente organizadas ao redor deste canal central, onde um vaso e um nervo ele passa, tá? Então, na sequência, nós vamos ver uma organização esquemática de como que as fibras colágenas elas formam camadas no sentido de aumentar a espessura do osso, e em uma outra fotomicrografia na sequência nós vamos ver um corte histológico mostrando com mais detalhes o canal central e esta organização das fibras colágenas concêntricas que nós chamamos de organização lamelar. Nesse esquema, é possível verificar como que os osteócitos eles vão ficar posicionados relacionados às fibras colágenas. Então, nós vemos na imagem mais de cima do esquema, na imagem superior, nós vemos uma camada de fibras colágenas, onde as fibras estão paralelas entre si, e como que os osteócitos eles estão dispostos em relação a essas fibras colágenas. Depois nós vamos ver no esquema abaixo a imagem abaixo e à esquerda, onde nós vemos uma segunda camada de fibras. Então nós vamos ver os osteócitos aí dispostos entre a primeira e a segunda camada de fibras. E na imagem abaixo à direita nós vemos mais uma outra camada de fibras depositadas, também organizadas paralelas entre si, em que os osteócitos ficam também dispostos entre as camadas de fibras. Então, cada camada dessa de fibras, onde nós estamos vendo apenas uma parte delas, mas elas se distendem concentricamente ao redor de um vaso ou de um circunferencial externo ou interno, as fibras colágenas elas estão sempre nessa organização paralela entre si, e os osteócitos estão sempre dispostos entre estas camadas, que nós chamamos também de lamelas. É importante destacar que esta organização ela é maior das fibras colágenas no tecido ósseo secundário lamelar, e também aqui neste tipo de tecido ósseo a mineralização ela é maior do que no tecido imaturo ou primário, e a celularidade é menor. Então, eu tenho menos osteócitos nesta modalidade de organização, que é o lamelar, do que na modalidade primária dessa classificação que nós denominamos de microscópica. Nessa fotomicrografia, nós podemos visualizar com mais detalhe o canal central, da qual eu já havia mencionado quando eu comecei a detalhar a organização do tecido secundário ou lamelar, e a organização concêntrica das fibras colágenas ao redor deste canal, por onde passa um vaso e um nervo. Então, no centro dessa fotomicrografia, eu vejo uma região circunferencial escura, que é a luz do canal central, que é a luz central do canal, onde passa o vaso e o nervo, e ao redor eu vejo linhas concêntricas. Essas linhas concêntricas é como está organizada as fibras colágenas, e os osteócitos estão entre estas lamelas. Este tipo de organização, que é composto por um canal central e essas fibras colágenas compondo as lamelas, ele tem uma nomenclatura específica. O nome desta organização é sistema de Harver. Os sistemas de Harver são compostos por um canal central, onde passa um vaso e um nervo, e lamelas concêntricas ao redor deste canal central. Então, esta estrutura, o sistema de Harver, que é composto pelo canal central, que é o canal de Harver, mas essas lamelas concêntricas, elas são típicas do tecido ósseo maduro, secundário ou lamelar. Então, nesta imagem, nós vemos especificamente o detalhe de um único sistema de Harver, onde naquela primeira fotomicrografia que foi mostrada, eu via vários sistemas de Harver, mas nós não víamos os detalhes que nós estamos podendo ver agora da
da tipicidade da distribuição das fibras colágenas concentricamente a esse canal aí central. Então, esta organização é a organização típica do osso lamelar, onde as lamelas se constituem-se nessas camadas aí de fibras colágenas. Então, eu posso ter um sistema lamelar mais espesso ou menos espesso, ou seja, com mais lamelas ou com menos lamelas, e as lamelas em conjunto com o canal constitui-se o sistema de Harvey. O sistema de Harvey, portanto, ele é composto pelo canal central, que é o canal de Harvey, onde passa um vaso e um nervo, e pelas lamelas concêntricas, constituindo, portanto, essa estrutura típica do tecido ósseo maduro secundário ou lamelar, que se constitui-se como lamelar justamente graças a esta organização típica das fibras colágenas em camadas ou em lamelas concentricamente distribuídas ou fibras colágenas paralelas entre si. Nesse esquema, ele representa para nós um corte, né, de uma parte da diáfise de um osso longo, onde nós vamos verificar mais externamente a superfície do osso e mais internamente, nesse tom aí de rosa, o canal central o canal central do osso, que é o canal medular. Esses espaços internos do osso, eles são todos envoltos e forrados por uma camada única de células achatadas que nós chamamos de endósteo. Então, eu já havia mencionado para vocês anteriormente que o osso ele é revestido por tecido conjuntivo. Externamente, o tecido conjuntivo que reveste o tecido ósseo é chamado de periósteo e internamente esse tecido conjuntivo ele é chamado de endósteo. Nesse esquema aí, nós visualizamos nessa coloração mais rósea a estrutura do endósteo revestindo o canal central, que é o canal medular do osso. Porém, o endósteo ele não reveste apenas o canal medular, mas reveste todos os espaços do osso. E todos os espaços do osso são o canal medular, mais o canal de Harvey, mais o canal de Volkmann. E agora eu vou explicar para vocês do que se trata o canal de Harvey e do que se trata os canais de Volkmann. Então, nesta organização aí, eu vou apontar para vocês com uma seta essa estrutura que nós estamos vendo numa secção transversal. Nós estamos vendo uma secção transversal onde é possível visualizar vários sistemas de Harvey, onde nós temos o canal central, que é o canal de Harvey, e as lamelas concêntricas, formando os sistemas de Harvey. Então, eu vou indicar aí, por meio de setas, 3 canais de Harvey, e vocês vão observar a organização periférica dos circunferenciais que vão estar circunjacendo o canal de Harvey e compondo, portanto, o sistema de Harvey. Sendo que 2 dessas estruturas nós estamos vendo expandidas do plano, mostrando as lamelas concêntricas. Então, a seta vai apontar aí essas 2 expansões, onde nós vemos cada lamela e internamente o canal onde um vaso sanguíneo ele está localizado. Portanto, o canal de Harvey é uma estrutura que ela percorre longitudinalmente o osso. Então, se nós fizermos um corte longitudinal da estrutura do osso, os canais que percorrem longitudinalmente a diáfise do osso, ele é denominado de canal de Harvey, e ao redor dele nós temos as lamelas concêntricas que formam sistemas de Harvey. Os canais de Harvey, eles nessa fotomicrografia aí, nesse esquema, na verdade, eles estão ligados entre si por meio de canais também do osso, que tanto comunicam os canais de Harvey entre si, quanto os canais de Harvey com a medula óssea e os canais de Harvey com a superfície do osso.
Esses canais que ligam os canais de Harvard entre si, os canais de Harvard com a medula óssea ou os canais de Harvard com a superfície do osso são chamados de canais de Volkmann. Os canais de Volkmann, portanto, eles não percorrem o osso no seu sentido longitudinal, mas eles fazem um trajeto que cortam o osso transversalmente, tá? Então, os canais de Volkmann, eles podem ser oblíquos ou paralelos e eles comunicam canais de Harvard entre si ou canais de Harvard com a medula óssea ou com a superfície do osso. Tanto os canais de Volkmann quanto os canais de Harvard, eles são também forrados por endóstelo, que é uma camada de células osteoprogenitoras, que é um tipo de tecido conjuntivo, que é formado por esse tipo de célula, que forma uma camada simples sobre este canal, e essas células osteoprogenitoras, elas podem se diferenciar em osteoblastos e produzir matriz óssea. Tá? Então, esta organização de canais de Harvard, canais de Volkmann, sistemas de Harvard, é uma organização típica do tecido ósseo maduro, secundário ou lamelar. Porém, como eu havia dito anteriormente, as fibras colágenas elas podem se organizar no tecido ósseo de forma a compor sistemas de Harvard ou elas podem se organizar paralelas entre si, compondo os circunferenciais externos e os circunferenciais internos. Aí na imagem eu vou mostrar, aí por meio de uma orientação por setas, como que as fibras colágenas estão paralelas entre si mais perifericamente, apontar aí para vocês que essa organização mais externa do osso compõe os circunferenciais externos e ela se dá graças ao fato de que as fibras colágenas elas estão paralelas entre si e os osteócitos entre as fibras colágenas, entre a organização paralela das fibras colágenas, ou então estão mais paralelas entre si, porém localizadas mais internamente, circunjacendo o canal central do osso, compondo as lamelas circunferenciais internas. Então, veja que no tecido ósseo maduro, as fibras colágenas nunca estão em uma organização aleatória. Ou elas estão compondo os sistemas de Harvard concentricamente ao redor do canal de Harvard, ou compondo as lamelas circunferenciais externas, numa organização em que as fibras estão paralelas entre si e que envolve externamente a estrutura da peça óssea, ou então compondo as lamelas circunferenciais internas, que estão, portanto, circunjacendo o canal medular do tecido, da estrutura do osso. Tá? Então, essa estrutura é a estrutura de organização típica do osso maduro, graças ao fato de como as fibras colágenas se orientam e os osteócitos estão também organizados em relação às fibras colágenas que nós descrevemos aí como elas estão, formando os sistemas de Harvard, concêntricos ao canal de Harvard, ou paralelas entre si, compondo as lamelas circunferenciais externas ou as lamelas circunferenciais internas. Dentro deste tecido, compondo a parte da diáfise do osso, nós temos canais que percorrem o osso longitudinalmente à diáfise, que são os canais de Harvard, por onde passa vasos e nervos, ou então os canais que ligam canais de Harvard entre si, canais de Harvard com a medula óssea, ou canais de Harvard com a superfície do osso, que são os canais de Volkmann. Essa é a organização do osso maduro, secundário ou lamelar. Bem, pessoal, agora que nós já concluímos a abordagem acerca da classificação do tecido ósseo, tanto no seu aspecto macroscópico, visto na videoaula 1, e agora no aspecto microscópio, visto agora nessa introdução agora da videoaula 2, em que nós abordamos a organização do tecido ósseo imaturo ou primário, imaduro, secundário ou lamelar. Vamos agora abordar a questão da osteogênese, que é a formação do tecido ósseo, tá? Então, nós vamos ver
quais são as possibilidades que as células dispõem para poder depositar o tecido ósseo. Bem, então vamos abordar a histogênese do tecido ósseo, que no caso, mais especificamente, é a osteogênese, abordando o aspecto de uma das formas de deposição ou de formação de tecido ósseo, que a gente denomina de ossificação intramembranosa, tá? A ossificação intramembranosa é aquela que surge de um tecido indiferenciado chamado de mesênquima. Se a gente se lembrar lá da aula de tecido conjuntivo, propriamente dito, nós abordamos que os tecidos conjuntivos eles derivam do mesoderma, que é o folheto embrionário intermediário, e o mesoderma ele dá origem aos tipos de tecidos conjuntivos. E o tecido ósseo, ele se caracteriza por ser um dos tipos de tecidos conjuntivos, sendo que este é um tipo de tecido conjuntivo de suporte. Por isso, ele também surge do mesênquima, tá? Então, lá do mesênquima, desse tecido conjuntivo indiferenciado, vai surgir as células que vão depositar o tecido ósseo. Então, deste mesênquima, dessas células indiferenciadas, vão surgir os osteoblastos. Nós vamos chamar este mesênquima de membrana de tecido conjuntivo, por isso nós dizemos que na ossificação intramembranosa, o início da ossificação ela ocorre a partir do interior de membranas de tecidos conjuntivos. E aí, neste caso, essas células indiferenciadas, elas são inicialmente estreladas e aí elas começam um processo de diferenciação ao qual elas vão recolhendo seus prolongamentos, se transformando em células mais esféricas, e essas células elas vão se especializando e se tornando os osteoblastos, que são as células aptas a produzir a matriz orgânica do osso e mineralizar o tecido ósseo, mineralizar o osteoide. Então, dessa membrana de tecido conjuntivo, que é esse mesênquima, as células indiferenciadas se tornam diferenciadas, né? Neste local onde se inicia o processo de diferenciação, nós chamamos de centro de ossificação primária. E os centros de ossificação primária iniciam um processo de formação de uma área de osso. Os vários centros de ossificação próximos, eles vão confluindo entre si e formando esta região de tecido ósseo com característica mais esponjosa. Este osso, ele é o tecido ósseo primário, que é o primeiro que vai ser depositado. E ele é o principal responsável por formar os ossos do crânio, frontal, parietal, partes do osso occipital, também do temporal, da maxila, da mandíbula, e ele também é importante para o crescimento dos ossos curtos e para o aumento da espessura dos ossos longos. Então, esta é os locais onde nós encontramos, né, a formação de tecido ósseo por meio da modalidade de ossificação, denominada de ossificação intramembranosa. Nos outros locais, que correspondem à maioria, nós vamos verificar que a formação do osso, ela não vai se dar especificamente a partir deste mesênquima, ou seja, dessa membrana de tecido conjuntivo, né? Mas mais para frente a gente vai fazer esse detalhamento. Então, o que vai acontecer? Neste caso aí, nós temos uma membrana de tecido conjuntivo, que é este mesênquima, células indiferenciadas. A partir de um determinado momento, por informação genética, essas células iniciam um processo de diferenciação, que é o que? O recolhimento dos seus prolongamentos, o encurtamento deles e a diferenciação dessas células em osteoblastos. Os osteoblastos iniciam o processo de produção da matriz óssea, que é o osteoide, e à medida que o osteoide vai se depositando, ela vai afastando os osteócitos entre si. Então, entre eles vai se depositando a matriz óssea.
Depois, o que é que vai acontecer? Com esta matriz óssea depositada, as células começam a lançar os cristais que vão mineralizar o osteoide, transformando o osteoide na matriz óssea. Essas células que vão ficar localizadas no centro dessa matriz óssea, elas vão ficar aprisionadas neste espaço que nós chamamos de lacunas. E aí essas células, elas passam a ser chamadas de osteócitos. A partir deste momento, essas células, elas não vão mais contribuir para o crescimento deste pedaço de osso que está sendo depositado aí. Quem vai continuar colaborando para o crescimento desse osso que está se formando são as células que vão permanecer na periferia. Estas células são os osteoblastos. Elas iniciam o processo de crescimento desta peça óssea. O que vai acontecer ao final do processo? Ao final do processo, quando esta peça óssea já estiver estabelecida em seu formato final, a parte de tecido conjuntivo adjacente na superfície vai ficar aderida, passando a compor o periósteo, e o tecido conjuntivo, que vai ficar na região interna dos espaços, vai constituir o endósteo. Então, este é o mecanismo de formação dos ossos dessa região aí do crânio, principalmente, né? E esse crescimento e essa formação de osso, ela é chamada de ossificação intramembranosa. Na sequência, vamos abordar o segundo modelo de formação de osso, o segundo modelo de osteogênese, que é a ossificação dita do tipo endocondral. A ossificação endocondral, ela se faz a partir de um molde pré-existente de cartilagem hialina. A cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo também de suporte que se caracteriza por ter uma matriz rígida, porém não mineralizada. A cartilagem hialina é um dos 3 tipos de cartilagem que existe no corpo humano, né? Então, além da cartilagem hialina, nós temos a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. Porém, a cartilagem hialina, ela é a mais estudada de todas, principalmente pelo fato de que ela é a que existe em maior quantidade no corpo e ela forma o primeiro esqueleto do indivíduo. Então, o primeiro esqueleto do indivíduo, ele é um molde esquelético de estrutura cartilaginosa que, posteriormente, sofre eventos degenerativos, ou seja, eventos destrutivos, e sobre este molde de cartilagem hialina é depositado o tecido ósseo. Então, na verdade, não vai haver uma transformação de cartilagem em osso. Vai haver um molde de cartilagem que tem a mesma forma final do osso, porém com um tamanho menor. Esta estrutura cartilaginosa, ela vai basicamente guiar a forma final do osso, mas não vai haver uma transformação de cartilagem em osso. É importante que se diga que vai haver um aproveitamento dessa estrutura para que sobre ela se deposite o osso. Para que este evento se estabeleça, a cartilagem, ela paulatinamente vai sendo destruída, ela vai sofrendo eventos degenerativos e sobre a cartilagem destruída e calcificada, uma estrutura nova vai se depositando, que é a de tecido ósseo. Este modelo de ossificação que prescinde de um molde inicial ou que imprescinde, ou seja, que necessita de um molde inicial de cartilagem hialina para que se estabeleça uma peça óssea, nós denominamos de ossificação endocondral. Então, neste modelo, nós vamos ter etapas do processo para que no final a gente tenha uma peça óssea estabelecida, tá? Então, esse tipo de ossificação, ele contribui para o crescimento de ossos curtos e longos do corpo,
ele é o principal responsável pela formação desses tipos de tecidos ósseos, longos e curtos, tá? Então, como que vai se dar a ossificação endocondral? Inicialmente, eu terei um molde de cartilagem, que é uma estrutura que terá o formato muito semelhante à peça óssea final que vai existir. Porém, essa estrutura ela é um pouco menor e ela vai sofrer eventos degenerativos. Esses eventos degenerativos, eles são inicialmente um processo de degradação das células que compõem a matriz da cartilagem, que são chamadas de condrócitos. Então, tal qual o tecido ósseo possui células no seu interior, no interior da matriz, que são chamados de osteócitos, a cartilagem possui no seu interior células que são analogamente localizadas em lacunas dentro da matriz da cartilagem, chamadas de condrócitos. No processo de ossificação endocondral, os condrócitos começam a sofrer eventos de degeneração, que vão culminar com a sua morte programada, ou seja, a apoptose dos condrócitos. Para que este evento ocorra, as células inicialmente elas vão começar a aumentar de volume. Então, nós vamos ter uma hipertrofia dos condrócitos. À medida que essas células elas vão aumentando o seu volume dentro da matriz da cartilagem, esse espaço que a célula ocupa, ele vai ficando mais alargado. Então, a célula ocupa uma lacuna, ou mais do que uma célula ocupa uma lacuna, porque dentro da cartilagem é possível que em uma lacuna eu tenha mais que uma célula, o que não é verdade para o tecido ósseo. Para o tecido ósseo, dentro de uma lacuna eu tenho apenas uma única célula, que é um osteócito. Mas na cartilagem não. Na cartilagem, dentro da lacuna eu posso ter, geralmente eu tenho mais do que um condrócito. Então essas células elas começam a sofrer eventos de aumento de volume, que é um processo chamado de hipertrofia desses condrócitos, que é um processo degenerativo. Elas vão pressionando a matriz a partir do seu aumento de volume, o espaço da lacuna vai ficando mais alargado e a matriz ela vai ficando mais fina à medida que a lacuna vai ficando mais avolumada. O que é que vai acontecer a partir daí? Esses eventos eles são degenerativos para essas células. Essa hipertrofia ela é degenerativa para os condrócitos. Quando o condrócito ele efetivamente sofre a apoptose, que é a sua degradação, esta matriz de cartilagem ela é considerada como uma matriz morta. Então, ela sofre eventos que são sequenciais à degradação da matriz, que são eventos de calcificação. Então, depois que acontece a apoptose dos condrócitos, então, primeiro os condrócitos eles vão sofrer hipertrofia, que são eventos apoptóticos. No final, quando a célula chega ao fim do evento apoptótico, ou seja, quando ela deixa de existir, né, ela vai morrer, a cartilagem ali ela foi considerada agora sem vida. E aí ela começa a sofrer eventos de calcificação. Só que antes de haver uma calcificação completa, células vizinhas da circulação sanguínea indiferenciadas. Então, essas células indiferenciadas, elas invadem esses espaços vazios das lacunas, né, que ficaram vazios após a morte dos condrócitos, e aí essas células se diferenciam em osteoblastos. E aí elas iniciam a deposição de uma matriz óssea que parte a partir da deposição do osteoide. Então, o osteoblasto deposita o osteoide sobre a cartilagem calcificada, que foi destruída e agora está calcificada, e posteriormente inicia o processo de mineralização do tecido ósseo, do osteoide, que passa a compor a matriz óssea. Então, onde existiam condrócitos, agora existe osteócitos, e a matriz da cartilagem calcificada é substituída por um tecido ósseo que acabou de se formar. Este é o mecanismo em que
o tecido ósseo se forma sobre a cartilagem degradada e calcificada que evoluiu a partir da hipertrofia dos condrócitos, da morte dos condrócitos e da calcificação da cartilagem. Então, este é o modelo de ossificação denominado de ossificação endocondral, e esta ossificação endocondral, ela é parte, portanto, de um molde de cartilagem hialina, e essa cartilagem hialina ela é destruída e o seu arcabouço calcificado serve como estrutura para a deposição do tecido ósseo, que vai, portanto, se estabelecer e compor a peça óssea que vai ficar naquele local. Nesse esquema, a gente vai poder acompanhar a formação de um osso longo. Então, nós temos mais para a esquerda um moldezinho pequeno de cartilagem hialina, e para a direita, a última imagem, este processo já adiantado de formação de osso na região da diáfise dessa estrutura óssea, tá? Então, o primeiro osso que vai se formar, mesmo nesse osso de ossificação predominantemente endocondral, é a ossificação intramembranosa dessa região aí, onde nós temos orientado ou identificado como colar ósseo. Então, aí no periósteo, nessa localização, nessa estrutura que é o periósteo, que na verdade ainda é o pericôndrio, que é o tecido conjuntivo que reveste a cartilagem, e aí no futuro vai ser o periósteo, quando essa estrutura já for osso, mas aí por enquanto, como é cartilagem, esse tecido conjuntivo ele é chamado de pericôndrio. Então, a partir do pericôndrio aí, de uma matriz de tecido conjuntivo, vai surgir as primeiras células, que serão os osteoblastos, e os osteoblastos iniciarão a formação de um tecido ósseo que vai circunjacer toda essa região mais estreita, né, da futura diáfise do osso. E aí, internamente, vai se iniciar o processo de hipertrofia dos condrócitos e início da formação da ossificação endocondral. Então, ela parte da região mais mediana da diáfise e ela vai crescendo, né, rapidamente para a periferia da diáfise. Então, isso aí vai se constituir no centro primário de ossificação desse osso longo, onde a partir do centro nós vamos ter a formação de ossificação endocondral, que vai progredindo para a região periférica. Note que nas regiões mais extremas, que serão as epífises do osso no futuro, ainda nós temos uma cartilagem aí. Vai haver um centro de ossificação aí em cada dessas cartilagens da futura epífise. E nós vamos ter, portanto, esses centros secundários de ossificação que vai se iniciar aí nas epífises. Então, nós vamos ter o centro primário crescendo na diáfise da periferia da região mediana para a periferia. Então, esse centro aí é o centro primário de ossificação. E a partir das epífises nós vamos ter centros secundários. O resultado disso vai ser o estabelecimento de dois pedaços de cartilagem que vão ter desdobramentos diferentes. Vai se estabelecer uma cartilagem chamada de cartilagem epifisária ou cartilagem de conjugação e uma outra cartilagem que é a cartilagem articular, que vai persistir aí a vida inteira do osso e que vai ser responsável por facilitar a movimentação das peças ósseas entre si, impedindo que os ossos se atritem e se desgastem. Então, mais para frente, eu vou detalhar onde é que fica cada uma dessas cartilagens e mostrar a estrutura da cartilagem de conjugação ou cartilagem epifisária, que é responsável por fazer com que o osso longo ele cresça nessa dimensão, né? Ele se torne ainda mais longo, tá? Então, os ossos eles vão crescendo a partir de estimulação hormonal dessa cartilagem de conjugação, que vai aumentando o seu comprimento e gradativamente sendo destruída e substituída por osso, até que em um determinado momento ela é totalmente destruída e a epífise ela se fusiona com a diáfise, concluindo, portanto, a etapa de crescimento do tecido ósseo.
Bem, conforme mencionado, nós vamos detalhar a organização da cartilagem epifisária de forma a que nós possamos entender como se dá o processo de crescimento em comprimento dos ossos longos. Porque para que um osso longo cresça, é necessário que haja a formação de mais osso. Ocorre que os ossos longos eles se formam por meio de ossificação endocondral. Então, na verdade, nós temos inicialmente um crescimento da cartilagem e a sua posterior destruição para a formação de tecido ósseo, onde anteriormente era esse molde de cartilagem. Então, este crescimento da cartilagem, ela se dá via estimulação hormonal, através dos hormônios do crescimento, que vão ter atividade sobre os condroblastos, produzindo atividade de formação de matriz cartilaginosa. Com a cartilagem crescida, a cartilagem ela passa a ser destruída e o osso passa a tomar o local daquela cartilagem anteriormente existente. Então, a cartilagem vai formando e à medida que ela vai se formando, ela também vai sendo destruída para a formação de novo tecido ósseo. E dessa forma, o osso consegue crescer em comprimento. Tá? Então, quem permite que este evento ocorra é justamente este pedaço de cartilagem que se estabelece entre a epífise e a diáfise dos ossos longos, que nós denominamos de cartilagem epifisária ou cartilagem de conjugação, que nós vamos ver no esquema a seguir. Nesse esquema, nós visualizamos a organização na esquerda de como está o osso infantil e na direita como está o osso adulto. Observem que essa estrutura em verde representa cartilagens, tá? Então, no osso infantil, nós vamos ter uma cartilagem, uma fatia de cartilagem entre a epífise e a diáfise desse osso longo, que é chamada de cartilagem epifisária, da qual nós vamos detalhar agora o seu processo fisiológico, e recobrindo a região epifisária, recobrindo a epífise, na verdade, nós vamos ter a organização da cartilagem articular. A cartilagem articular, ela existe tanto no osso infantil, representada no esquema, quanto existe no osso adulto, também representado neste esquema. Veja que no osso adulto, nós não temos a representação da cartilagem epifisária, porque o que vai acontecer? A cartilagem epifisária, ela vai crescendo em comprimento. E é a partir do seu crescimento em comprimento e da sua destruição e formação de tecido ósseo, é que o osso ele também vai aumentando o seu comprimento, vai se tornando mais longo ainda. Quando cessar a fase de crescimento, toda essa cartilagem epifisária ela vai ser destruída e osso vai se formar. E isso vai gerar o quê? A fusão da epífise e da diáfise, que é o que a gente vai verificar aí na estrutura do osso do adulto. Então, a cartilagem epifisária, ela só existe no osso enquanto este ainda está em fase de crescimento. Quando cessa o período de crescimento do indivíduo, ocorre toda a substituição dessa cartilagem epifisária por tecido ósseo, epífise e diáfise se fundem e ela não mais existe e a partir de então o osso ele não mais cresce em comprimento. O que vai persistir de cartilagem é apenas a cartilagem que reveste a epífise, pois essa cartilagem ela é fundamental para que os tecidos ósseos eles possam se relacionar entre si, se articularem, porque durante a movimentação essas peças cartilaginosas elas permitem o deslizamento das peças ósseas entre si, sem que haja danos a essa estrutura e, portanto, nas regiões articulares, os ossos eles se relacionam entre si através não só de estruturas de tecidos conjuntivos, os discos, como também do revestimento da região óssea articular de uma cartilagem
do tipo hialina, na maioria das vezes, que é chamada de cartilagem articular. Então, a cartilagem articular ela vai persistir ao longo da vida toda do indivíduo e ela não tem papel na função de crescimento do tecido ósseo em comprimento. A cartilagem que tem papel de auxiliar no aumento do comprimento do osso é apenas a cartilagem epifisária. E essa cartilagem epifisária ela vai deixar de existir quando ela for totalmente substituída por tecido ósseo e, portanto, neste momento, cessa a fase de crescimento do indivíduo. No próximo slide, nós vamos mostrar histologicamente como a cartilagem epifisária ela está organizada e a gente vai compreendendo aonde que vai haver o crescimento da cartilagem e aonde que vai haver a destruição da cartilagem e produção de osso, consequentemente fazendo com que o tamanho do osso se torne mais alongado. Bem, conforme mencionado anteriormente, nós vamos aí detalhar como está organizada histologicamente a cartilagem epifisária, ou cartilagem de conjugação. É essa cartilagem que permite o crescimento em comprimento dos ossos longos, tá? Então, o que a gente vai observar? Veja que ao longo dessa fotomicrografia, de cima a baixo, nós vamos tendo regiões que têm um aspecto diferente. E aqui na direita, cada região dessa de aspecto diferente, ela está identificada também com um nomezinho diferente, porque cada nomenclatura dessa se refere a uma região específica do que está acontecendo com essa cartilagem aí que está permitindo o seu crescimento e posteriormente a sua formação, a sua destruição e formação de osso sobre a mesma. Veja que de cima para baixo eu vou explicar o que tem histologicamente e vou associar esta explicação histológica à denominação desta região da cartilagem epifisária. Tá? Então, acima desta região aí onde a gente chama de zona de repouso, eu tenho o que a gente chama de epífise do osso, que é a parte mais distal. E abaixo aí nesta zona de ossificação, eu tenho a diáfise do osso. Então, a diáfise ela vai estar crescendo na direção da epífise. Só que enquanto houver a persistência da cartilagem epifisária, a cartilagem epifisária ela vai crescendo e vai cada vez mais afastando a epífise da diáfise, até que chega um determinado momento que cessa o crescimento da cartilagem e aí a diáfise vai se aproximando cada vez mais da epífise até que toda essa cartilagem epifisária ela é destruída e cessa, portanto, o crescimento ósseo e passa a não existir mais a presença da cartilagem epifisária. Então, o crescimento da cartilagem ela acontece especificamente nessa região aí chamada de zona de proliferação. Então, vamos ver como que esse processo ele se dá. Então, de maneira bastante lógica, cada nomenclatura dessa se aplica a uma ocorrência fisiológica do que está acontecendo na cartilagem. Então, nós vamos ter a região mais próxima da epífise, que é a região mais alta aí dessa fotomicrografia, na parte de cima, uma área da cartilagem chamada de zona de repouso. Se nós fizermos um corte histológico de uma cartilagem hialina, histologicamente, a matriz da cartilagem hialina, ela é exatamente como nós verificamos aí nessa região da zona de repouso. Tá? Então, eu vou fazer uma delimitação dessa zona de repouso para que a gente possa entender de qual área eu estou falando nesse momento aqui que eu estou fazendo essa descrição. Na cartilagem hialina, nós temos aí em roxinho, que é a cor da matriz da cartilagem, e esses núcleos de células representam os condrócitos, que são as células que estão localizadas na matriz da cartilagem dentro das lacunas. Então, numa cartilagem hialina,
onde nós não vamos ter substituição por tecido ósseo, onde nós não vamos ter nenhuma modificação havendo nela, ela é basicamente com esta organização aí. Matriz de cartilagem e condrócitos ocupando lacunas aí distribuídas ao longo da sua extensão. Acontece que essa cartilagem, ela é uma cartilagem específica, porque ela é a cartilagem epifisária. Então, ela sofre influência de hormônios do crescimento. E as células que sofrem essa influência são justamente as células que ocupam essa região abaixo da zona de repouso, que nós chamamos de zona de proliferação da cartilagem. Nesta região, nós temos condrócitos que estão sofrendo mitoses e que estão gerando uma nova cartilagem. Então, é nesta região onde a cartilagem ela está crescendo em comprimento. Veja que nós temos uma região de condrócitos enfileirados dentro de lacunas mais amplas. Esta região, ela se constitui a região que está sofrendo influência de hormônios de crescimento e está fazendo com que a região da cartilagem aumente em comprimento. Esta região, portanto, ela é chamada de zona de proliferação e o nome é bastante bem empregado, porque é justamente nesta área que estão se proliferando condrócitos e que está se aumentando o comprimento desta peça de cartilagem. Abaixo desta zona de proliferação, nós vamos ter uma zona que histologicamente já se encontra diferente, que é a zona de cartilagem hipertrófica. Neste local, nós estamos vendo os fenômenos que acontecem com o condrócito, que levam o condrócito a sofrerem morte celular, que é o seu evento de hipertrofia. Então, como eu havia destacado anteriormente, quando vai haver a ossificação endocondral, um fenômeno que acontece na cartilagem é a sua degradação. Esses fenômenos de degeneração da cartilagem, eles se iniciam a partir da hipertrofia dos condrócitos e da morte dos condrócitos. Então, quando o condrócito ele hipertrofia, o que vai acontecer com a lacuna, que é o espaço que ele ocupa? Vai ficar mais amplo e a matriz da cartilagem ela vai ficar mais fininha do que nas regiões acima, onde os condrócitos não estão hipertróficos. Este evento ele é um evento degenerativo da cartilagem. As células estão sofrendo eventos de morte celular, estão entrando em apoptose, onde a etapa inicial é a sua hipertrofia, e isso vai fazer com que a matriz da cartilagem ela se reduza a finos tabiques. Na região mais abaixo, os condrócitos já passaram por esses processos de hipertrofia e já entraram em eventos mais severos de degradação, onde a cartilagem já inicia um processo de calcificação, que são eventos mais severos de destruição da cartilagem. Então, nestes locais onde os condrócitos morreram, os espaços ficaram vazios, é que as células indiferenciadas, que são as células que provêm dos tecidos conjuntivos adjacentes da circulação sanguínea, elas penetram nesses espaços, que são as lacunas aí deixadas vazias pela morte dos condrócitos, e se transformam em osteoblastos e inicia o processo que vai acontecer na zona mais abaixo, que é a zona de ossificação. Então, esse processo de crescimento da cartilagem, ele vai acontecer nessa cartilagem epifisária, sempre neste mesmo modelo. Eu vou ter uma zona de repouso, abaixo uma zona do crescimento da cartilagem, que é a zona de proliferação, mais abaixo uma zona de início de degradação desta própria cartilagem para a formação do osso, uma zona de destruição da matriz da cartilagem, que é a sua calcificação, e abaixo a zona de ossificação. Então, a zona de ossificação ela vai progredindo superiormente até que chega um determinado momento que toda essa região aí acima, ela para de se proliferar e ela vai ser toda substituída por tecido ósseo, fazendo com que a epífise e a diáfise eles se unam entre si e
aconteça a finalização dos eventos de crescimento do osso em comprimento. Nesse slide, nós vemos duas imagens que representam um tipo de radiografia muito comum de se solicitar quando se quer fazer uma avaliação da idade óssea, que é uma avaliação do crescimento do indivíduo, né? O quanto que ele ainda vai crescer com base no tamanho da cartilagem epifisária, que é a cartilagem que existe entre as peças ósseas antes que elas se fusionem. Então, nessa localização aí, que está indicada por esses círculos verdes, nós temos espaços ocupados por tecido frouxo. Por tecido não mineralizado. No caso, a cartilagem é o tecido não mineralizado que ocupa esse espaço aí. Então, nessa localização, nós temos um tecido não mineralizado cartilaginoso e esse tecido ele vai ser substituído por tecido ósseo na sequência. Então, à medida que o indivíduo vai envelhecendo, este tecido cartilaginoso ele vai sendo substituído por tecido ósseo e, subsequentemente, nós vamos tendo um crescimento da cartilagem e uma formação de tecido ósseo até que não exista mais cartilagem. Quando não existir mais cartilagem, as peças ósseas elas se fusionam e o indivíduo cessa o seu evento de crescimento. Então, nós visualizamos aí nessa radiografia de punhos, na radiografia da esquerda, uma radiografia de uma pessoa que tem uma idade de 1 ano e 6 meses, onde nós visualizamos entre as peças ósseas espaços claros, constituindo um tamanho de cartilagem maior, e na radiografia da direita, onde tecido ósseo já substituiu essa cartilagem e, portanto, esse indivíduo ele já cresceu mais e isso implica dizer que ele tem menos cartilagem aí agora. E essa cartilagem aí ela vai servir como base para o restante do crescimento do indivíduo, até que no final não mais existem esses espaços escuros, que nós chamamos de radiolúcidos, e as estruturas ósseas elas se fusionem e isso vai implicar na cessação do crescimento do indivíduo. Então, por meio dessa radiografia, nós podemos avaliar a idade óssea do indivíduo e se esse indivíduo ainda pode ou não crescer com base na existência ou não de cartilagem epifisária existente aí entre as peças ósseas. Aqui, nesse slide, nós vamos abordar brevemente alguns aspectos fisiológicos do tecido ósseo, tais quais o crescimento ósseo, a remodelação óssea e o reparo de fraturas, tá? Bem, o crescimento ósseo, ele se dá ao longo da fase de crescimento do indivíduo em si. Então, como o tecido ósseo, ele é um tecido formado pela dinâmica das células que o constituem, né? Os osteoblastos, os osteoclastos e aprisionados na matriz, os osteócitos. Nós temos que a formação do osso se dá a partir da atividade dos osteoblastos. E os osteoclastos, eles vão auxiliando os osteoblastos no sentido de se obter o osso na forma final geneticamente programado e também de permitir trocas de íons entre as peças ósseas e a circulação sanguínea, como eu já havia mencionado no início aí, quando nós falamos lá na videoaula 1, das funções do tecido ósseo, que entre elas é armazenar íons importantes para a fisiologia de outros tecidos e permitir que haja uma concentração fisiológica de íons cálcio e fosfato na circulação sanguínea, quando o seu quantitativo estiver elevado, esses íons se depositam no osso e quando a sua concentração estiver baixa, esses íons eles são retirados do tecido ósseo para que essa concentração circulante ela seja sempre satisfatória para suprir as necessidades de funcionamento de outros tecidos. Então, o crescimento ósseo, ele se dá a partir de uma atividade maior dos osteoblastos do que dos osteoclastos, e ele se faz a partir de duas modalidades, que é a ossificação intramembranosa ou endocondral,
né? A partir de que tipo de osso eu esteja falando, nós já mencionamos anteriormente, onde a atividade dos osteoblastos supera a atividade dos osteoclastos. Este fenômeno faz com que os ossos tenham um tamanho maior ou uma espessura maior do que o que tinham anteriormente. Então, esses eventos eles são de crescimento ósseo, que pode ser em comprimento e em espessura ou os dois ao mesmo tempo. O fenômeno de remodelação óssea é o fenômeno em que o osso ele ganha um formato novo, paulatinamente. Então, o tecido ósseo é um tipo de tecido que tem plasticidade, ou seja, embora ele seja um tecido duro, a sua fisiologia permite que ele sofra modificação na sua conformação. E essa modificação na conformação, ela se dá resultante da ação de força sobre o tecido ósseo, que orientam o processo de formação pelos osteoblastos e destruição pelos osteoclastos, de forma a que o osso ele possa modificar a sua forma a depender do tipo de força que se incida sobre esta peça óssea. Então, para dar um exemplo que torne mais claro este conceito, vamos fazer uma analogia do que acontece com o crescimento do crânio, né, de uma criança para o tamanho do crânio de um indivíduo adulto. Se nós pegarmos, por exemplo, a forma do osso frontal de uma criança e a forma do osso frontal de um adulto, nós vamos perceber que esses ossos, esse mesmo osso de um crânio para o outro, embora guarde uma morfologia semelhante, mas eles têm proporcionalmente tamanhos diferentes e eles têm esta modificação, tanto no tamanho quanto na sua forma final, ela se dá não só com eventos de crescimento ósseo, mas também com eventos de remodelação óssea. Essa remodelação óssea nesse osso especificamente se dá a partir de uma destruição da região mais interna e uma formação na região mais externa. Então, à medida que uma maior reabsorção interna do osso ocorre e uma maior formação externa ocorre, o osso ele vai ganhando uma nova forma sem que ele seja dessa forma destruído. Então, o que nós vamos observar da remodelação óssea deste osso especificamente é que sua forma final ela é resultante da força que o tecido nervoso estabelece sobre o crânio do indivíduo em crescimento, em que, como essas peças ósseas elas ainda não estabeleceram um processo de fechamento final das suturas e ainda existe aqui a região das pontadelas ou para ser formado, principalmente no crânio do bebê, e aí depois esse tecido ósseo ele vai se depositando aí, e aí as suturas elas vão se solidificando, nós vamos tendo que esse crescimento do tecido nervoso, ele vai sendo um balizador de forças para que o osso vá sofrendo fenômenos de remodelação. Então, este fenômeno de forças controladas sobre peças ósseas vai gerando estímulos para que haja reabsorção em um determinado local, formação em outro local, e aí no final do processo a gente adquira o mesmo osso com uma forma modificada, sendo que essa forma modificada ela vai estar atendendo ao esqueleto naquele instante. Tá? Então, este evento ele acontece com os fenômenos de crescimento do indivíduo e eles acontecem ao longo de toda a vida do indivíduo. Né? Para que se tenha uma ideia, a própria face do indivíduo, mesmo do indivíduo adulto, ela vai sofrendo processos de destruição e neoformação de osso que acaba fazendo com que haja uma modificação, inclusive, da fisionomia do indivíduo. Então, à medida que o indivíduo ele vai sofrendo fenômenos de envelhecimento e de remodelação das estruturas ósseas, nós vamos tendo uma destruição e formação de forma que nós
temos ao longo da vida de um indivíduo com cerca de 70 anos, uma média de 35 neoformações do tecido ósseo da face, que vai colaborar para o aspecto, por exemplo, da face do idoso. Então, esses eventos de remodelação óssea, eles ocorrem não só com relação ao crescimento do osso, mas também com os fenômenos de envelhecimento. Então, nos fenômenos de envelhecimento, eu não tenho só diminuição da estrutura óssea, mas eu tenho também modificação da característica por causa dos fenômenos de destruição e de neoformação, principalmente superficial do tecido ósseo, tá? E o conceito aí, final aí nesse slide, que se trata do reparo de fraturas. O tecido ósseo, ele é um tipo de tecido conjuntivo. Classicamente, os tecidos conjuntivos, dada a complexidade da sua matriz extracelular e dos tipos celulares que os compõem, que são diversos, esses tecidos, quando eles sofrem lesões, eles sofrem um evento de reparação tecidual denominado de cicatrização. A cicatrização se constitui num tipo de reparo tecidual onde o tecido que vai se depositar no local daquele que foi perdido é um tecido com característica de tecido de preenchimento. Ele não é um tecido histologicamente semelhante ao inicial. Ele tem uma organização distinta que pode ser reconhecida em cortes histológicos a qualquer tempo que se faça análises desse tecido, porque a distribuição dos elementos numa região de reparo de tecido conjuntivo, ela não vai se igualar àquele tecido que existia antes da lesão. Então, este tecido de preenchimento depositado, nós chamamos ele de cicatriz e, por conseguinte, este tipo de reparo, ele é chamado de reparo por cicatrização. No entanto, embora o tecido ósseo seja um tipo de tecido conjuntivo, o que ocorre neste tecido após uma fratura e desde que se estabeleça nele fenômenos de estabilização dessas peças ósseas, ou seja, quando as peças ósseas elas são reposicionadas e elas são fixadas, vai haver um fenômeno de reparo deste tecido, em que se estabelecerá um tipo de tecido ósseo que a gente chama de calo, o calo ósseo. Esse calo ósseo, ele tem uma espessura maior do que o volume inicial do osso no local. Ou seja, a superfície dele é mais abaulada do que o osso vizinho. Porém, quando as peças fixas elas são liberadas para movimentação, as forças musculares que voltarão a se estabelecer sobre a peça óssea, desde que guardadas as características de normalidade, farão com que haja uma remodelação dessa superfície, de forma a que o resultado final deste osso depositado, ele seja exatamente igual àquele que existia anterior à fratura. Então, este fenômeno final, em que o tecido depositado é exatamente igual ao tecido que existia antes da lesão, nós chamamos de reparação por regeneração. Então, o osso ele é capaz de sofrer uma regeneração com um resultado histológico final exatamente igual ao anterior, embora ele seja um tipo de tecido conjuntivo. Então, os reparos de fratura ósseas, desde que nós tenhamos a estabilização devida, desde que a gente tenha uma fixação das peças ósseas corretamente e desde que nós tenhamos forças fisiológicas semelhantes à que existia anteriormente, este tecido ósseo poderá apresentar as características exatamente iguais àquelas antes da fratura, o que faz com que esse tipo de reparo seja chamado de regeneração.
Vamos concluir agora essa etapa de informações a respeito do tecido ósseo, fazendo uma breve abordagem a respeito dos fenômenos que se verificam durante o processo de envelhecimento do indivíduo e por conseguinte, de envelhecimento do tecido ósseo. Bem, então, o processo de envelhecimento do indivíduo é um processo de modificação fisiológica que se estabelece em vários níveis, né? Tanto em nível funcional quanto em nível fisiológico das células em si, que impactam, né, o volume dos tecidos, que impactam a capacidade ou não das células de reciclar os seus constituintes internos e que também impactam no volume que nós vamos observar desses tecidos com o passar do tempo, né? Então, o tecido ósseo, ele é um tecido que sofre um processo de deposição significativo durante a fase de crescimento do indivíduo, uma formação muito maior do que eventos de destruição. Depois, chega-se numa fase de estabilização, onde basicamente nós vamos observar eventos que levam a remodelações sutis do osso, mas que ao longo do processo de início do envelhecimento do indivíduo e, consequentemente, do envelhecimento do tecido ósseo, nós vamos observando uma paulatina diminuição do volume do tecido como um todo, ou seja, nós vamos tendo uma perda de tecido ósseo maior do que um ganho de tecido ósseo. Então, não vamos ter uma estabilização deste volume final, porque à medida que o indivíduo vai passando por fenômenos de envelhecimento, ele vai sofrendo mais perda de tecido ósseo do que neoformação. No caso das mulheres em específico, esses fenômenos eles podem ser mais alterados ainda em decorrência das variações hormonais que se estabelecem na menopausa, e isso pode favorecer uma perda de minerais significativas que torne o osso feminino mais propício a uma fragilidade do osso, causando um tipo de patologia chamado de osteoporose, facilitando eventos de fratura posterior a traumas que em tecidos jovens não levassem à fratura, tá? Então, os fenômenos de envelhecimento do tecido ósseo, eles estão relacionados com fenômenos fisiológicos decorrentes do próprio processo interno das células em si e também das modificações hormonais e das modificações de força que vão se estabelecendo sobre os tecidos. Então, o tecido ósseo ele sofre influência da força muscular, bem como sofre influência das próprias células que o depositam e dos hormônios que controlam a atividade das células, de forma que o que se tem no final do processo, no somatório desses eventos mencionados, é uma diminuição do volume de tecido ósseo que se caracteriza por um fenômeno de senescência ou de envelhecimento esperado, que se caracteriza por um fenômeno de normalidade. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Concluímos aí mais um capítulo, que foi o capítulo de tecido ósseo. Abordamos todos os aspectos que se referem à histologia desse tecido, tanto do ponto de vista dos seus componentes, da sua classificação, da sua origem e também do seu processo de formação e as classificações possíveis para o tecido ósseo. Ok? Fui!